Oi, oi, bom dia, bom dia, bom dia. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Oi, quase eu não chego aqui na hora como combinado, viu, gente? Dei uma atrasada, mas acontece, né? Eu tento fazer o possível para que eu esteja no horário, né? Mas quase eu chego atrasado, mas o importante é que estamos aqui, né? Para a honra e para a glória de Deus, que de alguma forma, de alguma maneira, o nome do nosso Pai amado, nosso eterno, Yeshua Hamashia, nosso Senhor Jesus, o Krakadosh, o nosso Espírito Santo de Deus, é uma forma, né, que a gente utiliza aqui para poder engrandecer eles, porque toda a honra, toda a glória é para nosso Senhor Jesus. Que sejamos instrumento, tanto eu aqui, né, como vocês também, de onde você viu estar fazendo, executando, tá bom? E aí, bom dia, tudo bem com vocês? Então, viva, né? Sejam muito bem-vindos a mais uma live, a mais uma quarta-feira. Quarta-feira essa de bate-papo, de reflexão, né? De conhecimento, de subir de nível, de profundidade, de edificação, também, né, de confronto. Isso é bom, através do confronto que a gente cresce, gente. A gente cresce, a gente analisa o que a gente precisa mudar, identifica as nossas crenças, né, joga fora o que precisa ser jogado. Então, o confronto é bom, o confronto com a nossa vida, com o nosso passado, com a nossa história, né? E o melhor de tudo, é uma quarta-feira de aproximação com a palavra de Deus, né? Enfim, é muito bom mesmo estar aqui com vocês para refletirmos e subirmos de nível, porque crescimento é muito bom, né? E conhecer verdadeiramente é melhor ainda, certo? E aí, já ouviram esse louvor? Em alguma vez? Em algum momento? Não? Esse louvor se chama Vitorioso És, de Gabriel Guedes. É um louvor lindo, né, gente? E a gente vai fazer nessa live o que a gente fez na live anterior. Então, mais uma vez, vamos utilizar a letra de um louvor para a nossa reflexão. Então, se não, vocês não prestarem atenção, depois vocês colocam na casa de vocês, no ambiente onde vocês vão estar, no carro, no automóvel, enfim, na academia, bota o fone. Depois vocês ouvem essa música, esse louvor que é Vitorioso És. Tem outras pessoas, tem Sara que canta, mas eu coloquei Gabriel Guedes aqui, eu gosto muito do timbre da voz dele, certo? Então a gente vai usar esse louvor para a nossa reflexão. Eu só não vou descrever, tá? Como eu fiz da outra, mas a gente vai dialogar sobre o que foi realmente relatado, né, nessa canção. E o que é que me ensina e o que é que te ensina. Tá bom? Combinado? Agora, que tal convidarmos o nosso amado, o nosso amigão, Espírito Santo de Deus, o Espírito do Deus vivo, o mesmo Espírito quando Jesus subiu aos céus e está à direita de Deus Pai. Ele disse para os seus discípulos: eu vou precisar ir, mas deixarei o outro consolador com vocês. Então, esse outro consolador que Jesus falou é o mesmo consolador, é o Espírito do Deus vivo, é o Espírito Santo que está comigo e está com você. Tá certo? Então, vamos orarmos e pedirmos que ele esteja aqui conosco. Quem se sentir à vontade, fica à vontade, sendo redundante, para orar. Oh, querido Espírito Santo, obrigada por mais essa quarta-feira, uma quarta-feira de conhecimento, uma quarta-feira de intimidade, uma quarta-feira de reflexão. E eu peço, meu amado, que o Senhor esteja aqui conosco, fazendo com que a nossa mente, os nossos corações esteja cativo ao aprendizado. Que o novo venha, que novas experiências venham, mas tudo para engrandecer
o santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. O que vier para edificar, que assim permaneça. Mas o que vier para destruir, para afastar da pessoa de Jesus, que vá embora, que seja quebrado, que seja cancelado em nome de Jesus. Ó Espírito Santo, abençoa essa live, esteja conosco a todo instante. Se em algum momento, em algum instante, algum gigante queira se levantar, Pai, que seja quebrado todas as forças. Porque essa live, todas as pessoas que estão aqui, Pai, estão sendo consagradas ao Senhor Jesus. Então, mal nenhum há de tocar na vida de nenhum dessas pessoas. Porque eu creio, e como a palavra diz, que está ligado aqui na terra, é ligado aqui no céu. Em nome de Jesus, agradecemos. Amém, amém e amém. Já repararam que todas as vezes que a gente vai orar, trava, gente? Eu até falei isso na semana passada, né? Fica o meu rosto congelado. Eu não sei se é uma impressão minha, mas todas as vezes que eu olho aqui, eu vejo que quando eu termino de orar, tô lá, travada. Pois bem, e aí vamos convidar, na verdade eu vou convidar, né? Vamos. Sim, vamos. Eu vou convidar daqui o pessoal do Instagram, eu vou entrar agora ao vivo no Instagram e eu gostaria, né? Eu ia pedir para vocês encarecidamente, sinta-se à vontade, claro, de aproveitar esse momento da minha introdução aqui no Instagram para vocês encaminharem essa live para algum amigo, alguma amiga, algum parente, né? Para poder refletirem sobre o nosso tema de hoje. Tá bom? Vamos fazer isso. Vamos encaminhar essa live enquanto eu vou chamar aqui, tá bom? Então, conto com vocês. Aguarde só um instante, não sai não, fica aí que eu volto já já. Vamos aqui no nosso tema, na nossa temática. Eu já até coloquei fixado aqui no Instagram, e para quem me segue aqui no canal do YouTube, também já coloquei a temática, né? E o nosso tema de hoje é vitórias em meio às tempestades. Oi, Ativa, obrigada. Muito bem-vindo aqui. Ativa Ambiental é uma empresa que eu gosto muito, gente. E é uma empresa que faz toda a limpeza aqui da minha casa, né? Purifica, bota para correr os insetos, barata, tudo que. Então, você aproveita a oportunidade aqui, você do Instagram, que também do canal do YouTube, quiser seguir Ativa Ambiental, é ativa com 2T, underline ambiental, que é uma empresa séria, é uma empresa que estuda, que oferece os melhores serviços, os melhores atendimentos, tá certo? E são produtos, assim, que têm eficiência, têm eficácia, e fora que tem proteção, né? Então, é isso, muito, muito, muito bem-vindo, tá bom? A empresa Ativa Ambiental. Pois bem, né? Vamos voltar aqui. A nossa temática é vitórias em meio às tempestades. É um tema forte, né, gente? Quem não quer ter vitória, mesmo passando pelas tempestades, mesmo passando pelas dificuldades, mesmo a gente não enxergando a luz além, né? Todos nós, eu quero e com certeza vocês também querem, né? E a nossa reflexão de hoje, como falei no início, também será utilizada como base o louvor na qual a gente acaba de escutar, que é a Vitorioso És. E vamos refletir sobre como permanecer firme na fé quando tudo parece contrário. Então, como é que eu devo permanecer, mesmo mostrando que tudo vai dar errado, mesmo mostrando que não tem solução, porque eu estou no fundo do poço, eu olho para um lado, olho para o outro, olho para o céu, olho para frente e eu não consigo enxergar além, né? Então é sobre isso que a gente vai dialogar, certo? E o nosso texto base da palavra de Deus que utilizaremos hoje é Mateus, capítulo 14, do versículo 22 ao 33. E esse capítulo, desse versículo 22 ao 33, fala sobre Jesus anda pelas águas. Jesus anda sobre o mar. Então, eu aconselho vocês a abrirem aí a Bíblia, né? Eu já estou aqui com a minha Bíblia e a gente... Oi! Oi! Oh, que massa! Samanta, seja muito bem-vinda, tá, Samanta? Aqui no canal do YouTube. Pois bem, então a gente vai ler aqui, tá? O que está escrito
na palavra de Deus, certo? E eu vou pegar o óculos, viu, gente? Porque a letra é pequenininha. E a gente vai ler aqui do capítulo 22 ao 33. Perdão, capítulo 14, 22 ao 33. E aí a gente adentra, tá? Pega a palavra e acompanha comigo. Fala o seguinte: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado. Assim diz a palavra de Deus, tá? Enquanto ele despedia as multidões. E o que foi que aconteceu antes desse contexto aqui? Aconteceu a primeira multiplicação dos pães e peixes. Então, quem conhece um pouco da Bíblia sabe muito bem sobre essa situação, né? Então, quando aconteceu isso, houve um dispersar, onde os discípulos de Jesus entraram no barco e foram para outro lado, e as pessoas que estavam com Jesus, que receberam esse milagre, né, foram dispersos, e Jesus foi para outro lugar para orar. Então, só para vocês situarem sobre essa situação, certo? Versículo 23. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho, falando de Jesus. Então, Jesus se despediu da multidão e subiu ao monte para orar. Em caindo a tarde, lá estava ele, em caindo a tarde, está dizendo aqui, ó, ao anoitecer, tá? Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estadios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Ou seja, o barco estava longe porque os discípulos estavam no barco. Oi, Neomarcos. Seja muito bem-vindo aqui, tá? A nossa live aqui, estamos ao vivo aqui no canal do YouTube também. Estamos lendo aqui Mateus, capítulo 14, do versículo 22 ao 33. Certo? Então, esse versículo 24 está dizendo que os discípulos estavam bem distante da terra e as ondas estavam, né, fustigadas, ou seja, o vento soprava ao contrário. Então, os discípulos já estavam naquele terror. Na quarta vigília da noite, né, ou seja, na alta madrugada, foi Jesus com eles, andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados, ou seja, assustados, aterrorizados, e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Ah, imagine a cena, gente. Mas Jesus, porque eles imaginaram que era um fantasma, gente. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temas. E outras traduções falam: coragem, sou eu, não tenho medo. Oi, Igor, seja bem-vindo aqui também no Instagram. Que bom que você está aqui. Estava sentindo sua falta, tá, Igor? Versículo 28. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Olha no versículo 27. Mas, isso mesmo. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tem de bom ânimo, sou eu, não temas. Certo? E respondendo-lhe o que Jesus falou, Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Ou seja, deixe-me ir ao teu encontro, Jesus. Pedro falando para Jesus. E ele disse, e Jesus falou: vem, venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Ou seja, foi o encontro de Jesus, foi em direção de Jesus. Respondendo, porém, na força do vento, porém, na força do vento, teve medo e começando a submergir, começando a afundar. Então, Pedro estava direcionado, o olhar dele estava para Jesus. Ele estava olhando para Jesus. Mesmo diante da situação das ondas, porque a palavra de Deus não fala sobre isso, mas alguns estudiosos falam que eram ondas gigantes. Era vento. Era um momento assustador, tenebroso, mas
Pedro, mesmo vendo isso, ele, ouvindo a voz de Jesus, ele creu, saiu do barco e caminhou. E no momento que ele ainda estava andando, olhando para Jesus, essas situações todas não abalavam. Ele sabia o que estava acontecendo, mas não abalava. Mas a partir do momento que ele tirou o olho de Jesus e olhou para a circunstância, o medo tomou e ele afundou. Mas quando ele afundou, Pedro gritou. Gritou. Quando a gente grita, gente, é quando a gente está desesperado. Então Pedro gritou, falando: salva-me, Senhor. Está lá no versículo 30. Ele falou: salva-me, Senhor. E prontamente, em algumas traduções fala imediatamente. Prontamente, imediatamente, Jesus estendeu a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Ou seja, imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou Pedro. Se imediatamente Jesus estendeu a mão e puxou, significa que Jesus estava onde, gente? Já estava perto de Pedro. Entendeu a profundidade dessa parte? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Verdadeiramente tu és o filho de Deus. Que passagem linda, né, gente? Que passagem linda. E o que é que me chama a atenção nesse versículo, gente, 27? Nesse versículo 27, que quando Jesus fala assim: coragem, sou eu, não tenha medo. Lembra? Oi, Tadeu, seja bem-vindo, Tadeu, aqui na nossa live, tá bom? O que foi que aconteceu? O que foi que Jesus falou? Porque os discípulos estavam com medo. Aquela situação toda tenebrosa, aquelas ondas, aquele vento assustador. Imagine a cena. Se coloque nessa cena. Aí vem uma pessoa bem distante. É um fantasma. Para completar o medo. Para completar todo o temor. E aí Jesus fala, porque quando ele fala, tudo acontece. Quando ele fala, o mal se acalma. Quando ele fala, os problemas cessam. Quando ele fala, as coisas se resolvem, tudo se encaixa. E aí Jesus falou: coragem, sou eu, não tenha medo. Então, diante desse relato, quero fazer duas perguntas para vocês. Quero que você pense, reflita, mas não precisa responder aqui para mim no chat. Responda para você depois. Uma autorreflexão. Deixe que o Espírito Santo traga para a sua lembrança, para o seu consciente, essas respostas. A primeira pergunta é o seguinte: você já se sentiu derrotado mesmo orando e adorando? Ah, sim, eu estou orando, eu estou adorando, eu estou jejuando, eu estou fazendo tudo isso, mas eu me sinto derrotada. Eu me sinto derrotado. Não consigo ver solução para essa situação. E aí? Pensa, depois você responde. Uma outra pergunta é: você já enfrentou uma fase em que parecia que tudo estava desmoronando, mas mesmo assim Deus te sustentou? Do tipo, eu estou passando por isso, por essa prova, por essa provação, eu estou todo quebrado, mas parece que eu não estou passando, eu estou sentindo uma paz, uma shalom que excede todo esse entendimento. Outras pessoas olham para você e falam: minha filha,
Como é que você consegue passar por isso? E tá nessa tranquilidade, nessa leveza? Olha o extremo. Mesmo orando, mesmo jejuando, mesmo fazendo o certo, você se sente derrotado. Um outro momento, você tá lá em pedaços, no fundo, e mesmo passando por toda essa tribulação, você sente uma paz, porque você sente que Deus está te sustentando. Então, são essas duas perguntas que eu quero que você coloque em seu coração. Reflita. Peça ao Espírito Santo para, em algum momento do dia de hoje, ele dialogar com você sobre isso. Ok? Porque assim, gente, as tempestades são inevitáveis. Desculpa eu falar para vocês, mas é isso. É o que a gente tem de certo, o que a gente tem de concreto. Se você nunca passou por nenhum problema na sua vida, nenhuma tempestade, nenhuma dificuldade, desculpa eu falar para você, você vai passar. Vai bater na porta da sua casa. E nem diga, tá repreendido em nome do Senhor Jesus. Porque vai passar. As tempestades são inevitáveis. E as tempestades vêm, gente, para que a gente cresça de nível. Saia daquela fase de meninice, de comer papinha. Então, tem situações que são favoráveis, por mais que você não enxergue no momento, porque no olho do furacão a gente não consegue enxergar, a gente só quer sair. Mas, quando você sai dessa situação, você sai mais experiente. Você fica mais cuidadoso, mais cuidadosa para alguma situação. Você consegue enxergar o cenário de forma diferente. Você olha para a pessoa e diz, opa, essa pessoa parece com aquela pessoa que se comportou desse jeito. Já passei por isso, eu não quero nem mais entrar nessa relação. Eu não quero nem mais entrar nessa sociedade. Eu não quero nem mais fazer isso. Por quê? Porque essa experiência, a experiência na qual, essa tempestade na qual você passou ou tem passado, vai fazer com que você realmente fique uma casca grossa. Sabe aquela casca de tartaruga? É isso. Porque assim como os discípulos enfrentaram o vento contrário, nós também enfrentamos problemas no nosso dia a dia. E graças a Deus, sabe por quê? Porque significa que você está vivo, está respirando, o coração está batendo, você está pensando. Então, crises familiares, vem. Crises financeiras, vem também. Crises emocionais, vem também. Isso não significa falta de fé, mas isso faz parte da caminhada cristã, faz parte da minha vida, faz parte da sua vida. Porque assim, ó, a gente às vezes, né, por muitas vezes, a gente acha que Jesus não vê a nossa dor. Mas ele está atento sim. Oi, minha madrinha! Seja bem-vinda, fico muito feliz, viu? A senhora novamente está aqui no canal do YouTube. Que bom, que essa palavra de hoje te amo também. Que essa palavra de hoje entre no seu coração, tá bom? E como no coração de todos nós aqui. Porque antes de falar para vocês, gente, isso também vem para mim. Tá? Primeiro vem para mim. Pode ter certeza disso. O aprendizado também vem para mim. Ok? Então, as crises que você venha passar não significa que é falta de fé. Faz parte da caminhada. E também não significa que Jesus não está sensível à sua dor. Ele está atento. Vocês perceberam aqui que a gente leu a passagem de Pedro. Pedro afundou. Tirou o olhar de Jesus, olhou para a circunstância, mas Jesus de forma imediatamente, prontamente. Jesus fez assim, venha Pedro. Por que venha Pedro? Porque ele já estava próximo de Pedro. Já estava do lado de Pedro. Assim como Jesus está próximo de você, está do seu lado. Ele está atento, sim, à sua dor, à sua angústia, ao seu sofrimento, à sua decepção, à sua renúncia.
Ele está atento sim, por mais que você não sinta, que esse não sentir está relacionado à sua parte, não a dele. Ele está ali, sensível à sua angústia, sensível à sua dor. Oi, Áurea! Seja muito bem-vinda, muito, muito bom, viu? Shalom também para você. Que bom que você está aqui no canal do YouTube, tá bom? Entende isso que eu falei? Essa profundidade que a gente está trazendo aqui na palavra de Deus, em Mateus capítulo 14. Então, Jesus está assim, sensível à sua dor. Ah, Bárbara, eu não estou sentindo. Aí é uma outra coisa. Aí é um outro ângulo que a gente precisa analisar. Mas não diga que Jesus não está sensível à sua dor. Olha que eu falei de Pedro. Ele gritou: salva-me, Senhor! Imediatamente Jesus o puxou. Será que não está faltando de você verbalizar? Você sair da sua arrogância, da sua prepotência, dizer que você por si só você consegue resolver? Será que não está faltando isso? Você ter a humildade, se quebrantar na presença de Deus e pedir ajuda a Ele? Ah, eu estou pedindo. Será que é do jeito certo? O que adianta você pedir, colocar esse problema no colo de Jesus e toda hora lembrá-lo? Porque você ainda não viu a solução do jeito que você quer? Será isso? São coisas que a gente precisa analisar, gente. Deus fez o ser humano de forma inteligente. Infelizmente, a gente não utiliza nem 20% da inteligência que Deus nos deu. Então, a gente precisa refletir. Porque a vitória começa na confiança. Mesmo eu não enxergando, tira seus olhos. Tira a visão, no sentido de você enxergar através da sua ótica. Coloca o óculos de Jesus. Eu quero, Senhor, porque fé é isso. Senhor, mesmo eu não conseguindo enxergar com esses meus olhos físicos, eu preciso enxergar sob a sua ótica. Me faz enxergar aquilo que eu não consigo ainda enxergar, Jesus. Tá difícil para mim, Jesus. Tá difícil para mim. Eu não consigo enxergar além. Começa a pronunciar, falar o que está na palavra, gente. Fala assim, ó. Assim como aconteceu com Pedro, que ele afundou, mas ele pediu socorro a ti, o Senhor imediatamente o resgatou. Me resgata também dessa situação. Puxa minha mão, Senhor, eu estou com a mão estendida para ti. Puxa minha mão, me tira desse lamaçal, me tira desse túnel, dessa escuridão, desse poço. Se rasga. É isso que está faltando para você. Chora. Ao invés de ficar chorando, falando na rede social, desabando para amigo. E não é que isso seja errado, mas é que em relação à rede social só, viu, gente? Eu não concordo com isso, não. Não é que você não vai para o amigo pedir ajuda, não é isso. Mas que o primeiro de tudo, a primícia, é você entrar na presença de Deus e se rasgar e falar para ele. Ah, Bárbara, mas ele sabe. Sabe. Da mesma forma também que Jesus sabia o que iria acontecer com Pedro. Mas mesmo assim, ele deixou que acontecesse. Porque é uma forma de nos ensinarmos, gente. E ele, imediatamente, eu acho essa passagem tão linda. Eu acho essa passagem tão profunda, gente. Porque Jesus está disponível para mim e para você. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Jesus, Deus. Ele morreu na cruz por você e por mim. Ele se esvaziou de toda a sua glória, se fez carne. Habitou, gente, no corpo humano. Sofreu, morreu do jeito que morreu, ressuscitou. Está vivo. Ele vive. Por todo, sempre. Para que a gente tenha vida, vida em abundância ligada nele. Ele é a fonte. É através dele que jorra a água viva.
Entende? Então, a vitória começa na confiança. Pedro, ele andou sobre as águas enquanto manteve os olhos em Jesus. Quando ele estava confiante que ali era Jesus, ali era seu Senhor. Mas a partir do momento que a gente desvia, porque quando a gente foca em Cristo e não nos problemas, a gente consegue avançar. Quando a gente foca em Jesus, a gente consegue avançar. A gente consegue caminhar. A gente consegue subir de nível. A gente consegue virar página. A gente consegue perdoar. Quando focamos em Jesus. Oi, Ana, seja muito bem-vinda, tá bom? No Instagram. Entenderam? Quer avançar? Quer progredir? Caminha com Jesus. Você sabia que a adoração em meio à luta traz libertação? Sabia disso? Ah, Bárbara, é difícil adorar. É difícil colocar um louvor para engrandecer o meu Pai amado. Mas sabia que traz luz, traz libertação em meio a essa luta? Paulo e Silas cantaram na prisão e as cadeias se romperam. Está lá, em Atos capítulo 16, do versículo 25 a 26. Então, adorar em meio às tempestades é declarar vitória antecipadamente. O que foi que Paulo e Silas fizeram na prisão? A prisão lá, gente, uma prisão, literalmente falando. Eles estavam aprisionados, mas a alma dele não, porque estava ligado em Jesus. Então, eles anteciparam-se a sua vitória. Porque na adoração ainda não tinha acontecido. E eles continuaram adorando. Cantaram, adoraram. E o que foi que aconteceu? As cadeias se romperam. Então, você declarar, através da sua adoração, que Jesus é o rei da sua vida, você está declarando antecipadamente a sua vitória. Porque é declarar que, apesar de, a sua confiança está nele. Porque o milagre acontece quando damos o primeiro passo de fé. Como é que você vai ver o milagre? Quando é que eu vou ver o milagre? Quando damos passos de fé. Simples assim. A barba não é simples. É. Então, que Deus tire esse seu coração de pedra e coloque um coração maleável, ensinável, para você receber essa mensagem. Porque um simples vem de Jesus é suficiente para transformar o impossível para o possível. O vem de Jesus é suficiente para transformar o que você enxerga como impossível para o possível. Depois que Jesus levantou, puxou Pedro, o que foi que aconteceu? Eles caminharam junto para o barco. O único que presenciou o milagre, que viveu o milagre foi Pedro. Ele andou com Jesus sobre as águas. Os outros ficaram com medo e deixaram de viver o sobrenatural. Você quer viver o sobrenatural? Você precisa ter ousadia. Você precisa dar passos de fé. Você precisa crer para transformar o impossível em possível. Porque o foco nos problemas, gente, nos afunda. O foco nos problemas nos faz com que você afunde. E o clamor em Jesus faz com que você se levante. Então, se você colocar o foco no problema, você afunda. Não foi isso que aconteceu com Pedro? Quando ele desviou o olhar de Jesus,
Ele olhou nas circunstâncias, nas ondas, no vento forte, aquele barulho de alto mar, na escuridão, um breu, não conseguia ver nada. Quando ele tirou o olhar de Jesus, ele afundou. É assim que acontece comigo e com você. Quando a gente foca nos problemas, nas situações, nas doenças, nas brigas, nas angústias, a gente afunda. Mas o clamor a Jesus, a gente se levanta. Assim como aconteceu com Pedro. A partir do momento que ele afundou, ele salva-me, Jesus, e imediatamente Jesus o resgatou, tirou do fundo do mar. Porque não importa se você começou a afundar, ainda dá tempo de clamar. Ah, Bárbara, eu estou no fundo do poço. Eu não estou conseguindo ver solução nenhuma. Nenhuma. Não estou vendo solução para esse caso. Dá tempo. Dá tempo de você clamar. Grita. Berre. Chore. Diga, Senhor, salva-me. Oi, Dê. Seja bem-vinda, Dê, ao Instagram. Seja muito bem-vinda, tá bom? Vamos imaginar uma cena aqui? Vamos imaginar um barco no meio do mar. Gente, eu tenho medo, viu? Não, nem me chamo para esse negócio de passeio de barco. Já perdi até umas oportunidades assim. Eu morro de medo, sei nadar, sei tudo, mas não tenho muita ligação para isso não, viu, gente? Vamos aqui no imaginário. Então, imagine um barco no meio do mar. Olha para um lado ou para o outro, não vê nada. Não vê terra, não vê ninguém. Ou seja, pequeno diante das ondas gigantes. Mas se o marinheiro confia no leme e na bússola, ele sabe para onde está indo. Tá tudo bem, tá a situação, mas o marinheiro confia aqui no leme, na bússola. Ele sabe qual é a direção que ele tem que ir. Assim é a nossa vida com Jesus. Porque ele é o leme e ele não falha. Porque não é o barco que traz a segurança, gente. Mas é quem está dentro do barco. Então, os discípulos, ele não poderia ficar segurado no barco. Eles deveriam prestar atenção quem estava dentro do barco. Porque a presença de Jesus muda a atmosfera. A presença de Jesus muda a sua vida. A presença de Jesus transforma você de dentro para fora. Porque o que importa, independentemente do que você esteja passando, é se Jesus estar com você. Se você estar com Jesus. O que importa é isso. Mesmo que você não consiga ver solução, mesmo que o diagnóstico diga que ali é o seu fim, independentemente disso, gente, se Jesus está no barco, muda a atmosfera, muda o resultado, muda o ambiente. Todos nós enfrentamos sim tempestades. A gente começou a live falando sobre isso. Mas Jesus é maior que os ventos, que as ondas. Só com uma palavra, tudo se faz. Cale-se, quieta-se. Ah, ah. Entende isso? Como é lindo isso. Como Pedro, a gente pode falhar. E quantas vezes eu falhei? Quantas vezes eu falhei? Quantas vezes vocês também falharam? Mas ele estende a mão. Todas as vezes que a gente precisar, todas as vezes que a gente gritar, todas as vezes que a gente pedir socorro, ele estende a mão.
A vitória final, gente, é termos Jesus no barco da nossa vida. Jesus está no seu barco. Esse barco que eu estou falando é a sua vida. Jesus está no seu barco. Porque Jesus está no meu barco. Jesus está no meu barco. Para fechar aqui, e não esqueça das 2 perguntas que eu fiz para vocês pensarem. Peça o Espírito Santo para trazer para sua consciência. Mas para fechar aqui, o que a gente conversou, eu quero que você saiba o seguinte, que as tempestades, essa dificuldade, essa dor, essa angústia, esse sofrimento, esse diagnóstico, essa separação, seja o que for, o que você esteja passando, não tem a palavra final. Sabe por quê? Porque Jesus é vitorioso e está com você em cada batalha, em cada luta, em cada diagnóstico, em cada sofrimento. Então, a palavra final não vem da tempestade. A palavra final vem de Jesus. Não corra de Cristo, corra para Cristo. Não corra dele, corra para ele, como uma criança que fica na expectativa da chegada de seu pai. Quando o pai chega do trabalho, a criança corre desesperadamente querendo abraçá-lo. Eu falo pai, mas o pai é a mãe, para não ficar com ciúme. Então, que sejamos criança. Quando a gente vê o pai chegando, corra para os braços de Jesus. Ele está te esperando. Ok? E aí, a nossa reflexão de hoje fez sentido para vocês? Eu espero que sim. Então, se essa mensagem falou ao seu coração, eu peço que compartilhe com alguém que precisa ouvir que Deus é vitorioso em meio às tempestades. Certo? E eu quero agradecer a presença de todos aqui que se fizeram presente no canal do YouTube, a minha mãe, o meu irmão, a minha cunhada, Samanta, minha madrinha, Fátima, Áurea, que é mais? Deixa eu olhar aqui quem colocou aqui. Meu marido, ele fala, você não fala meu nome. Mas eu digo, meu filho, Luana, seja bem-vinda, viu, Luana? Ela fala minha pastora. Ele fala, eu digo, meu filho, mas você tem que botar no comentário, porque eu não sei quem tá aqui, só quem comenta. Eu sei a quantidade que aparece aqui para mim. Mas assim, gente, de verdade, eu não me importo com a quantidade, tá? O meu papel aqui é falar de Deus, do amor dele, como é maravilhoso. Como isso vai chegar no outro? De que forma? A intensidade? Se é para um, se é para 1000, 1 milhão? O meu papel não é esse, meu papel é daqui. É ide, pregai, falai. Da forma, do jeito, da quantidade, isso é o papel de Deus. Tá bom? Então, quero agradecer para quem já é inscrito. Quem não for, aproveita a oportunidade para se inscrever no canal do YouTube. Toda quarta-feira, a partir das 10 horas, estamos aqui na live com temas para edificar e para aproximar de Deus, tá? E dia de terça e sexta-feira eu trago vídeo curto, bem reflexivo. A gente está com vários vídeos aí, não sei nem a quantidade de vídeos que a gente tem disponível no canal do YouTube. E para quem quiser me seguir no Instagram, também é Bárbara Cavalcante com I, oficial. De segunda a sexta eu trago devocional. E a gente está com um livro muito bacana, que de C.S. Lewis, né? Cartas de um a seu aprendiz. Quase não sai, chega a gaguejar. Ok? Então é isso. Um beijo grande, excelente quarta-feira, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês.
Que Jesus esteja no barco de vocês. Se vocês ainda não tiveram a oportunidade de conhecer Jesus, tenham a oportunidade de conhecê-lo. Ele é maravilhoso, ele é extraordinário, ele morreu na cruz por você. Ninguém vai ao Pai se não for por ele. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Se ninguém vai ao Pai, ninguém vai ao Pai se não for por ele, tá? Então, que o Espírito Santo toque no coração de vocês, que vocês abram o coração de vocês, entreguem a vida verdadeiramente e deixe Jesus agir na vida de vocês, tá bom? Beijo, tchau, tchau, fique com Deus. Me despeço aqui no canal do YouTube. E tchau, tchau aqui no